ao teu lado e vou te ouvir. Venho consolar teu coração. Amigo teu sofrer, busque a mim, basta querer. Posso restaurar a tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Homens fracos, creio em mim, toda dor há de ter fim. Sou de Deus e trago a luz ao mundo. Todo pranto há de secar, a esperança vai brotar. Sinta minha presença em tua vida. Aleluia, 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 Sou o Cristo Consolador, mensageiro do amor. Junto a mim encontrarás abrigo nas tormentas e na dor. Não desista, lá estou. Trago a esperança, sou amor. Aleluia, 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 aleluia.
pela tua mão. Creio, te levarei aonde não queiras ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre, martírios são troféus, e as mãos que lhe tocou, os pés que lhe lavou, apontaram o céu. Volvo a vida e tomo pela tua mão. Creio, te levarei aonde não queiras ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre, martírios são troféus, e as mãos que lhe tocou, os pés que lhe lavou, apontaram o céu. Vem que eu te farei um pescador de homens, se perseverares serás cefas pedra. Vem que eu te farei um pescador de homens. Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma palestra de quarta-feira aqui no Centro Espírita Fraternidade. Nós agradecemos muito a presença de todos vocês e desde já a gente começa com os nossos recados, pedindo que vocês compartilhem o link dessa palestra, também das nossas redes sociais, e também pedimos que vocês se inscrevam no nosso canal do YouTube, para que em breve a gente possa fazer as nossas transmissões por lá. Essa e também todas as outras palestras que já foram realizadas estão disponíveis tanto aqui na nossa página do Facebook, como também no canal do YouTube. Então, mais uma vez, a gente pede que vocês compartilhem, que vocês curtam o link, compartilhem com os amigos, com a família, para que além de ajudar a nossa casa a divulgar a doutrina espírita, vocês também nos ajudem a chegar em quem esteja precisando de ouvir essas palavras. Hoje também eu tenho um recado muito especial e importante para nós, que é o início dos grupos de estudo online no mês de agosto. Nós teremos 2 estudos iniciando no mês de agosto. A partir do dia 4 de agosto, na terça-feira, nós teremos o estudo do ESD, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita. E esse é um estudo que foi elaborado pensando em organizar todo o conteúdo da doutrina espírita com base nas obras básicas da codificação. O ESD, ele tem um conteúdo, né, que ele foi elaborado pela Federação Espírita Brasileira, e ele tem uma sequência e um método. Então, isso torna ele mais didático e mais fácil de estudar, né? Ele ajuda muito os participantes a se sentirem mais esclarecidos, mais confiantes e ainda mais comprometidos
com o movimento espírita. Então, o estudo do EJA iniciará no dia 4 de agosto, né, nas terças-feiras. Nas sextas também, nós teremos um estudo iniciando em agosto, né, a partir do dia 7, e será o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. As vagas vão ser limitadas, né? Então, eu vou explicar para vocês aqui como que vai funcionar. Vocês podem, né, quem tiver interesse de entrar e participar desses estudos, vocês podem acessar aqui mesmo na nossa página do Facebook o link, né, que vai direcionar vocês para o WhatsApp do Centro Espírita. Lá vocês vão manifestar que vocês querem participar do grupo e nós vamos adicionar vocês também no grupo que a gente tem aqui do Centro Espírita, onde vão ser passadas as informações, os conteúdos. É um grupo que é totalmente direcionado, né, para as informações do Centro Espírita e também da doutrina espírita. Os estudos serão realizados também através do Skype. Então, além de fazer, né, de entrar em contato com a gente, vocês também terão que ter uma conta no Skype. E se você não tem a conta, se você não sabe como ter, também não tem problema, porque no grupo nós vamos enviar um tutorial explicando tudo certinho como você faz para ter a sua conta e poder participar desses estudos. Depois que você criar também a sua conta, no grupo mesmo você pode manifestar de qual estudo que você pretende participar, e aí lá nós vamos mandar as informações, os horários, né, os coordenadores já estão também nesse grupo, então vai ser bem tranquilo, bem fácil, e a gente espera que muitas pessoas queiram participar. São 2 estudos muito importantes, que trazem muito conhecimento e tranquilidade para nós, nesse momento mais complicado que a gente está vivendo. Então agora a gente vai ter mais uma música, para depois a gente iniciar com a oração e a palestra. Sai do lugar. Quando começa a renascer no seu corpo mais sutil, o anil é a cor do seu pensar. Quanto mais a moral crescer, mais perto estará daqui irá sentir o que é ser livre pra voar na paz. A paz domina os meus sentidos, é a paz. A paz também quero envolver você na paz. A paz domina os meus sentidos, é a paz. A paz também quero envolver você. Sou teu anjo protetor, estarei sempre com a flor do amor. É só você orar pedindo paz. A paz domina os meus sentidos, é a paz. A paz também quero envolver você na paz. A paz domina os meus sentidos, é a paz. A paz também quero envolver você. Quanto mais a moral crescer,
do amor. É só você orar pedindo paz. A paz domina os meus sentidos, é a paz. A paz também quero envolver você na paz. A paz domina os meus sentidos, é a paz. A paz também quero envolver você na paz. O tema da nossa palestra hoje será a solidão e ela será conduzida pelo nosso irmão Paulo. Gostaria de lembrar também que a nossa intenção com as palestras é levar a vocês a tranquilidade das mensagens e o conhecimento da doutrina espírita, que nos traz muito conforto e amparo, principalmente nesse momento sensível que nós estamos vivendo. E vale lembrar também que as nossas existências são feitas de momentos bons e ruins, e que tudo é para o nosso aprendizado e evolução. Então, apesar de todo o medo e insegurança, nós devemos acreditar que tudo é passageiro e confiar sempre na bondade de Deus. Vamos passar agora a nossa oração inicial e, em seguida, o início da palestra. Deus de infinita bondade e misericórdia, pedimos nesse momento que abençoe essa casa e todos os que estão nos assistindo, que abençoe seus lares e suas famílias, que nos permita levar a esses lares a sua palavra e a sua luz. Agradecemos por poder estarmos reunidos em seu nome. Agradecemos por permitir que tenhamos sempre a companhia de nossos anjos da guarda e também de nossos amigos espirituais que tanto nos ajudam. Agradecemos por essa casa que nos acolhe e por todos os trabalhadores. Que esta seja mais uma noite iluminada e de muita paz para todos nós. Que assim seja. Som. Antes de passar a palavra para mim, vou deixar a Beatriz dar um recadinho. Gente, no final eu volto para fazer minha oração, me aguarde. Então, no final, ela volta para fazer a oração final, para podermos estar vibrar para todos, que será um tipo de radiação, de um passe, a todos que estarão conosco em mais essa live. Deixar aqui meu abraço, meu agradecimento e mais esta palestra, esta live aqui do Centro Espírita Fraternidade de Lavras, com o tema solidão. Mas antes eu gostaria de dar ênfase na tela. Vou deixar o Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, fazer a abertura deste tema. Solidão. Todas as coisas na terra passam. Os dias de felicidade passarão. Passarão também os dias de amargura e solidão. As dores
e as lágrimas passarão. A saudade do ser querido que está longe passará. E com essa abertura de Chico Xavier, vamos pensar um pouco nesta última frase, a saudade do ser querido que está longe. No nosso caso, podemos assim dizer, o querido distante, o encarnado ou o desencarnado. Pode ser ambos. O ente que veio a desencarnar, que às vezes essa solidão nos machuca, e só quem sabe por isso sabe a dor dessa distância, por mais que tenhamos conhecimento de que é passageiro, pois somos imortais, mas a dor, a saudade, a solidão do desencarnado é algo que nós ainda na Terra sofremos. E também a solidão dos que estão necessitando neste momento de pandemia estarem distantes dos seus entes queridos. Chico Xavier ali aproveitou para colocar vários tipos de dores e dificuldades que passam. E no meio ele colocou a solidão, que ela também passa. Voltando então ao nosso tema, para podermos estarmos discorrendo sobre isso, solidão pode ser feito de diversas formas para poder abranger esse tema. Diversas formas. Seria impossível estarmos aqui para querermos tocar em todos os pontos, todas as nuances da solidão, os seus tipos de solidão, os tipos. Mas também iremos falar sobre a positiva, que é a solitude, a diferença entre a solidão e a solitude. Então, para dar uma introdução agora, fora essa entrada com o Chico Xavier, eu vou utilizar então o Livro dos Espíritos, na Lei de Sociedade. Pegando a Lei de Sociedade no Livro dos Espíritos, já se coloca o que ali? O homem deve progredir. E aí? Sozinho? Isto não lhe é possível. Por que não é possível sozinho? Porque ele não dispõe de todas as faculdades. Ele precisa do contato com outros homens, outros seres humanos. Por quê? Porque no isolamento ele se embrutece e definha. Lei de Sociedade, no Livro dos Espíritos, neste capítulo, fala sobre o viver em comunidade. Agora, vindo mais para cá, para os anos 90, tem fatores que aceleraram, deram uma acelerada em alguns tipos de solidão, porque aqui estaremos falando de alguns tipos. E isso iniciou no seu grau máximo na humanidade em meados dos anos 90, com o início da globalização. E essa globalização foi dando essa acelerada em fatores que gerariam a curto e a longo prazo a solidão. E o que foi acelerando? A evolução das comunicações, a rapidez dessas comunicações, da internet, aonde o homem passou a diminuir o seu contato com o outro e passou-se a relacionar virtualmente. Então, esse processo foi intensificado em meados dos anos 90, que gerou o quê? Gerou o homem digitalizado, solidão concretizada. Gerou isso, com essa rapidez da internet e o vício
em redes sociais, tornaram o homem, ao mesmo tempo, próximo do outro lado do mundo, mas ao mesmo tempo distante daquele ao seu redor, imperando assim a frieza da tela. É o que nós chamamos aí a faca de dois gumes. A faca de dois gumes é a diferença entre o remédio e o veneno, é a sua dosagem. Olha aqui, por exemplo, nós estamos utilizando uma rede social, Facebook, internet de velocidade. Para quê? Para uma live, para levar esses temas, levar mensagens salutares a cada um. Mas dependendo de como ela é utilizada, se tornando inclusive vício, e dependendo das circunstâncias, ela também gera a solidão. Porque o homem digitalizado também pode gerar a solidão concretizada. Tanto é que já teve alguns casos de necessidade de estar postando fotos aparentemente felizes no meio de outros, de seguir, acompanhar, gerando aquela solidão porque ele vive no mundo virtual. E isso gerou até algo que seria até, vamos dizer, cômico, porque tornou-se um risco em ser humano. O risco de ser humano. Seria o quê? As pessoas não conversam mais como outrora. Muitos andam o tempo todo com um fone no ouvido, pelas ruas e por aí. E quando você tenta falar com alguém, puxar conversa, ser gentil, agradável, o que for, você ainda corre o risco de ser taxado como maluco, estranho ou mesmo um safado. Então é o risco de ser humano, por causa dessa, vamos dizer, essa individualização de cada um, se fechar no seu mundo. Isso dos anos 90 para cá foi levando uma tendência às dores de solidão de forma inconsciente, com que a pessoa não percebia de imediato que estava entrando neste processo. E às vezes, quando percebia, já estava mergulhado dentro da dor, da solidão, sem saber utilizar da solitude, que nós vamos falar mais à frente. Agora, os bons tempos, se a gente for recordar os bons tempos, quando não tinha essa velocidade, essa globalização, esses vícios em redes sociais. As brincadeiras eram entre as crianças de rua, da sua rua onde você mora, você brincava, da região, do bairro. Era assim, se comunicava mais. Inclusive durante as refeições eram juntas. A gente tinha mais contato. E hoje, tanto a criança quanto o adulto estão na sua tela, onde inclusive isso começou a gerar o quê? Uma deficiência de linguagem. Deficiência de linguagem e comunicação passaram a expandir entre a juventude. As formas de escrita, códigos, abreviaturas, que passa a ser praticamente impossível, às vezes, de entender o que está escrito. A pessoa te manda uma mensagem, você tem que decifrar aqueles códigos, aquelas abreviaturas, porque isso foi gerando um distanciamento, uma dificuldade em comunicar. Antigamente se fazia aniversário, a gente ligava. Hoje em dia, só se manda uma mensagem, mesmo tendo um plano telefônico, agora você pode ligar. Então as pessoas foram distanciando e causando isso a médio e a longo prazo, tipos de solidão, problemas com que estaria afetando a sua alma, ou por que não dizer simbolicamente o teu coração. Agora, muitos destes tentam anular a consciência. Anulando a consciência, achando que aquilo seria uma solução, um remédio, um paliativo.
E como que eles tentam, às vezes, anular a consciência diante de fatos assim? Excesso de trabalho. Às vezes a pessoa fica até após o expediente normal, ou leva o trabalho para casa, para poder se ocupar disso. Excesso de comida, de compras, drogas, álcool, sexo, televisão. Pessoas perdem muito tempo na televisão. E por aí ele vai tentando, anulando a consciência. Seria mais ou menos assim que ele fala para ele: eu não quero voltar para casa e ficar comigo mesmo. Não quero ficar comigo. Por quê? Porque se ele deixar um tempo livre, qual que é o medo? Da minha consciência, que é eu e o espírito, me falar algo. E o medo que a pessoa não tem, se tiver esse tempo livre, o tempo necessário da solitude, e a consciência dele falar alguma coisa e ele não gosta, o que seria a dor da consciência? Então as pessoas vão fazendo esse ritmo, dia atrás dia, mês atrás mês, ano atrás ano, se anulando, até com que isso vai se fortalecendo e vai gerando os problemas que nós poderíamos ter de ordem emocional, inclusive, em primeiro lugar, o sentimento de solidão. E por falar nisso, diante dessa pandemia, que para muitos já está, vamos dizer, desde janeiro, se fosse em outros países, aqui no Brasil já há esses 4 meses em média, e as pessoas que por necessidade, ou mesmo por receio, estão reclusas, distantes um do outro. Já imaginaram a repercussão desta dor, deste sentimento de solidão que pode estar expandindo e agravando, gerando outras enfermidades? Então, com que as vibrações desta palestra, independentemente do que aqui nós iremos estar tecendo comentários, possa estar ajudando a estes que, de uma forma direta ou não, estão se sentindo enfermos diante da necessidade da reclusão, se sentindo a solidão. Que essas vibrações possam ir de encontro. Agora, o que a gente não pode fazer? A gente não pode confundir os tipos de solidão. Não podemos confundi-las, principalmente quando for a solitude. Vamos pegar a solidão do isolamento. A solidão do isolamento, ela é a ruim, a negativa, a do desamparo conforme a lei. Nós lemos no início, na introdução, a Sociedade do Livro dos Espíritos. Então o homem gera maior dano, que é a solidão que nós sentimos quando estamos enfermos. Agora, e as outras? Falamos de uma. E uma outra, uma segunda. A solidão do recolhimento. A do se recolher, que é um convite ao crescimento. Convite ao crescimento. A positiva, que é a solitude. A solitude, que estaremos falando um pouco mais dela à frente. E uma terceira, qual seria? Mais difícil, mais rara. A solidão, que é um resultado do nosso crescimento espiritual. Então, a partir daí, pelo menos desses 3 tipos, sendo que apenas uma é negativa, a que gera dor, as outras são positivas. E falando um pouco da negativa, na questão do Livro dos Espíritos, Livro dos Espíritos, questão 768, 768. Lá, resumidamente, diz que a solidão machuca, pois vai contra a natureza do espírito,
A natureza do espírito não é de ser tipo o ermitão, aquele que está isolado no meio da selva, escondido da civilização. Ela vai contra a natureza do espírito, porque nenhum homem dispõe de faculdades completas, como nós falamos no início. Então, mediante a essa união social, eles se completam mutuamente, a essa simbiose, assim dizendo, para assegurar o seu bem-estar e progredirem. O progresso ele é feito em sociedade, em comunidade, e não isolado. É por isso que, precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade, e não isolados. Bom, aproveitando, vamos agora utilizar Allan Kardec. Em outra obra, nós falamos do Livro dos Espíritos. Agora nós vamos falar de céu e inferno, de uma das obras do Pentateuco, Céu e Inferno. Allan Kardec ali já nos deixou o quê? Não há uma só imperfeição que não acarrete sofrimento para a alma. Então aí a gente vai poder o quê? Colocar todos os tipos de sofrimentos e de imperfeição. Todos os tipos. A solidão está dentro. Então o que Allan Kardec disse em Céu e Inferno? Não há uma só imperfeição que não acarrete sofrimento para a alma. Logo, em Céu e Inferno, o ser sofre devido às imperfeições que possui. Por que eu sofro? Porque eu tenho mazelas. Nós estamos num mundo de provas e expiações. Então, se eu sofro, é porque eu tenho mazela, eu tenho imperfeição, eu tenho vício moral. Então, o ser sofre devido às imperfeições que possui. E a solidão, pegando só uma, que senão nós falaríamos de todas, a solidão é decorrente de uma imperfeição. A solidão que gera dor, que gera o transtorno psíquico, a angústia, grande problema da alma. Se aquele sofrimento ele é constante, ainda mais se ele for crônico, é devido a uma imperfeição. E é justamente aí que entra o Espiritismo, com as suas grandes propostas, ferramentas de reforma interior, reforma íntima, evangelização com Cristo. É aí. Porque quanto mais imperfeições, maior o sofrimento. Agora eu vou fazer uma pergunta no slide. Estão lendo? Qual a imperfeição do espírito que leva ele à solidão? Qual? A vaidade e o orgulho. A vaidade e o orgulho. Essa é exclusiva da solidão. Mas cada mazela, cada imperfeição vai nos gerar uma dor, um sofrimento. A vaidade e o orgulho, o vaidoso, o oco, o vazio, oco, vazio, demonstra ser o que não é. O orgulhoso que tenta mostrar que é melhor que o outro. Logo, o que passa a acontecer? Nós não somos perfeitos. Se estamos num mundo de provas e de expiações, é porque não somos perfeitos. Quem pisou aqui de perfeição é Jesus.
ou até podemos dizer Maria também, Mãe Santíssima. Então, como não estamos no mundo, somos imperfeitos, a única forma de mostrarmos para o outro que não temos imperfeições é nos isolando. Então, normalmente, é como se fosse, vamos dizer assim, como se fosse um gatilho, uma ação, às vezes, inconsciente que a pessoa faz, ela nem percebe que ela está agindo assim, de se recolher, de se isolar, distanciar, evitar, tornar-se com manias sistemáticas no isolamento, porque ela não quer se apresentar como ela é. Mas a pergunta é: e como nós somos? Somos seres imperfeitos, porém perfectíveis, pois somos filhos de Deus, seres imortais, porém no momento infantis, devido a isso, imperfeito, porém com a certeza de sermos perfectíveis, porque nós seremos também, assim como Jesus o é. É uma escala. É uma escala. Nós estamos lá embaixo ainda. O espírito ainda é infantil. O espírito é infantil. Então chegaremos lá. E aí a pessoa faz e se isola, lamentavelmente, e muitas vezes inconsciente. E quando ele vai perceber, ele já está com um problema, machucando, dilacerando o seu coração. Mas vamos falar um pouco agora de solitude. Solitude. Para não confundir com a dor da solidão, aquela negativa. Porque alguém que está bem consigo mesmo, que está em contato e conhece as próprias mazelas. A pessoa está bem com ele, conhece que já possui algumas mazelas, algumas imperfeições, só que ele trabalha, esforça, ele sabe lidar com ela de forma tranquila. O que acontece? Invariavelmente essa pessoa terá mais amigos. Porque ele sabe que tem um problema, sabe lidar com ela, vive numa boa. Por quê? Porque ele não vai se melindrar. E tem o índice de melindre. Nós podemos fazer uma escala de 0 a 10, onde 0 é um ser de luz, um ser crístico, né? E ser 10, no nível 10, era como a gente praticamente era aqui na Terra. Qualquer coisinha, a gente magoei, melindrei. Então por quê? Porque como todos nós somos imperfeitos, e às vezes um gosta de estar utilizando a língua para jogar a imperfeição alheia, e nós também a temos, isso gera melindres. E isso pode gerar distanciamento, reclusão, solidão, isolamento, tanto a médio quanto a longo prazo. E, repetindo, às vezes inconscientemente, sem a pessoa perceber que ela está entrando num processo de dor, justamente por não querer lidar ou se melindrar facilmente. Eu lembro que há muitos anos atrás, por isso que está um convite aos grupos de estudo, no momento virtual, mas que maravilha quando era online, né? Aliás, fazia aqui uma vírgula, né? A palestra virtual é uma coisa. Nós estamos utilizando o recurso da rede social, da internet, da velocidade, para poder levar até vocês, pela impossibilidade de estarmos aqui juntos. Claro que também isso irá continuar, mas estar aqui presencialmente, o clima é outro.
A vibração é outra quando estamos aqui. Eu praticamente estou aqui falando para uma câmera, mas eu tenho aqui as cadeiras vazias. Mas eu não posso me sentir só por isso. Porque também aprendemos o quê? Mesmo que você esteja numa casa espírita falando para 3 pessoas, o público de desencarnado é monstruoso. É 10 vezes maior que o tamanho físico da estrutura de alvenaria da casa. Então nunca estamos neste ponto a sós, pois como dizia Paulo, estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Agora, tem um outro detalhe. Fazer uma live, ou seja, não é gravado, diretamente aqui, da casa espírita, olha só, com os egos, né? Eu peço ali, eu saio do foco, eu entro no foco, é diferente, a emoção é outra. Estamos vendo a casa que nós participávamos, do que algo robótico, gravado. É importante? É importante. É o que temos para hoje. Se não tem tu, vai tu. Não tem cão, caça com gato. Agora, se temos a possibilidade de fazermos uma live no clima da casa, a vibração também é outra. Não é igual a presencial, mas também não é igual se eu estiver lá sentado na minha casa falando, reeditando os nossos erros aqui, ó. Vou lá atrás, olha o pessoal que está aqui, ó, volta aqui, chego aqui atrás, percebo. É diferente, a gente tem uma emoção diferente. A gente não sente essa solidão. É muito diferente. Então, isso já ajuda bastante. Agora, solitude. O que seria essa solitude? Porque a pessoa tem uma forma de descobrir se é ou não. A solitude, você está bem só, mas está bem com outras pessoas. Ou seja, eu sei me sentir bem, tanto sozinho ou com outras pessoas. Agora, quando você começa a perceber que não está assim, tem algo de errado. Tem algo de errado. Se você percebe que não está confortável, sentindo bem no meio de outras pessoas, ou sozinho, não é solitude. A solitude é quando você se recolhe com você mesma e está bem em ambos os lados. Percebendo isso, o que você precisa? De ajuda. Isso quer dizer que você precisa de ajuda. Então, nesse caso, o Espiritismo também auxilia desta forma. Como? Só palestra? Não. Grupos de estudo, atividades, evangelização. Dentro do Espiritismo, não estou falando de o quê? Psicoterapias, que é outros tipos de ajudas profissionais também. Aí, na live, você para, toma água. Quando é editado, gravado, não tem isso. Olha, minha filha aqui, que ela está perguntando, minha filha, ó, não faz bagunça não, tá vendo a diferença? Não faz bagunça não, deixa ele mexer no computador. É diferente. Não tem edição. É improviso, se vira nos 30. Agora vamos para a segunda solidão, para um outro tipo de solidão. E para essa solidão, eu peço ajuda à maravilhosa obra, ao espetáculo da obra, o clássico Paulo Estevam. Paulo Estevam, que é a solidão do recolhimento. Um outro tipo de solitude. Porque a solitude é a solidão que refaz. Entrar em contato com você mesmo. E essa solidão foi que Gamaliel, do livro Paulo Estevam, sugeriu a então já Paulo de Tarso, que era Saulo. Gamaliel foi o professor de Saulo de Tarso, grande rabino judeu.
alto posto no Sinédrio, foi o mentor e professor de Saulo de Tarso e continuou-se a amizade quando ele se converteu em cristão como Paulo de Tarso. Então, essa solidão do recolhimento teve um momento do livro que Gamaliel lhe dá um conselho, que é como? Logo no início do trabalho com Jesus, quando ele se converteu de Saulo para Paulo, o apóstolo dos gentios, maior exemplo de trabalho cristão, logo no início Paulo de Tarso, ele queria converter todo mundo. Aquela força, aquela vontade de converter todo mundo na sua primeira ida, na sua primeira pregação. O que acontece? Ele sofre uma decepção, o da não aceitação. Foi um balde frio na sua vida. E ele volta o quê? Lamentando, cabisbaixo. Então, em conversa com Gamaliel, que é esse rabino, alto posto do Sinédrio, o que Gamaliel recomenda a Paulo de Tarso? Aconselha: vá para o deserto, se recolha em solidão, a solitude, refazer e pensar, ouvir a nós mesmos, ouvir o Espírito, ouvir o teu Espírito protetor. No caso de Paulo, ele ouvia até mais que o Espírito protetor, porque ele tinha ainda Estevão e Jesus ao mesmo tempo para dar as ideias nele. Aonde que ele conseguiu isso? Na reclusão, no isolamento, na solidão do deserto. Foi aonde Paulo ali refez, recarregou as baterias, e foi esse exemplo que nós temos hoje, através da solidão bem direcionada. Então fica a dica: muitos não estão em reclusões, em isolamentos, na pandemia. Então seja a pandemia, seja o deserto para o nosso refazer, seja o nosso lar, a nossa casa, o deserto que Paulo de Tarso foi, porque é justamente o momento de aproveitarmos para a nossa reforma interior e reforma de conceitos. Quantos conceitos nós temos que necessita de recapitular, de amadurecer? Quantos? Ainda mais os do preconceito, da ignorância. Por quê? Preconceito é quando nós não temos conhecimento de um tópico, um assunto. Nos gera o quê? Ignorantes, gera-se preconceito. Aproveitar o quê? Este momento para essas reformas de conceito, que é a melhor coisa que a gente pode utilizar neste momento de solitude. E do recolhimento, algumas conclusões sobre a solidão do recolhimento, que é a solitude. Ela nos oferece, aí já puxando para o lado que nós conhecemos, da pluralidade das existências, e também, por que não, dos mundos habitados, foi o tema da semana passada. Este recolhimento ele nos oferece a recordar as tarefas importantes do nosso planejamento reencarnatório. Lembrar, porque logo a solidão do isolamento, aquela negativa, essa nos deixa cegos para entender. A que gerador nos deixa cegos para entender os verdadeiros planos de Deus, os desígnios do Pai. E quando a gente entra no recolhimento positivo, nós começamos a recordar
daquilo que nos comprometemos no planejamento reencarnatório para quando aqui estivéssemos encarnados na Terra como fulano de tal. Então, mais uma vez, fica a dica: utilizar esta epidemia também para essa reflexão. Também para essa reflexão. É a dica. E a terceira e última, que é mais difícil, que é a solidão, essa solitude do resultado do crescimento espiritual. Ela é, vamos dizer, ela é mais distante da maioria. Não é aquela que atinge a muitos, que é o que nós chamamos de solidão da responsabilidade. É a solidão da responsabilidade. É mais uma vez um encontro com você, pois você já sabe para que foi criado, já sabe quem é, por que está aqui e para onde vai. São respostas que o Espiritismo dá, inclusive em várias obras. Vou falar só uma, que é a mais conhecida: Evangelho segundo o Espiritismo. E essa solidão também é conhecida como a solidão dos mestres e professores. Essa solidão da responsabilidade é mais ou menos assim: um espírito que já atingiu um grau de responsabilidade e reencarna no meio de responsáveis, porque como na Terra somos ainda muito imaturos, muitos são irresponsáveis. Então o espírito que já tem um certo grau de responsabilidade e reencarna entre irresponsáveis, logo ele será o quê? Ignorado, incompreendido. Pois que o teu exemplo não será absorvido pelos demais, normalmente a curto prazo. Não será absorvido por outros. Exemplo, vamos pegar alguns exemplos aqui famosos e grandes, porque exemplos são vários, mas vamos pegar os maiores e famosos. A solidão que Paulo de Tarso sentiu na prisão de Éfeso. Sentiu aquela solidão na prisão, onde todos sumiram, mas Lucas não. Lucas estava ali e então fez o ato dos apóstolos. Não teve essa solidão por parte de Lucas. Jesus na cruz, dos 12, só tinha um: João, o amado. Aonde isso acontece mais? Aonde? Às vezes no nosso meio, no nosso lar, na nossa família, até mesmo na nação, desde o mínimo, do micro ao macro. Às vezes acontece lá. E como? É a responsabilidade de ser só. É quando você precisa assumir as tarefas perante a Deus, perante a vida, perante o seu comprometimento reencarnatório, ou no trabalho com Jesus. Foi assim com Paulo, foi assim com Pedro, foi assim com os cristãos que foram massacrados. Quando a gente necessita de fazer um trabalho, abraçar uma causa com Cristo, aqui com Cristo no Espiritismo, e às vezes você é incompreendido pelos que estão mais próximos de ti, então você tem a responsabilidade de ser só, de se recolher, porque você já percebeu que você tem uma tarefa a cumprir. Então, às vezes, você automaticamente se distancia, às vezes, dos mais próximos, porque eles não compreendem a responsabilidade de ser só. Isso me lembra Chico Xavier, quando saiu de Pedro Leopoldo e foi para Uberaba. Foi sozinho, vários amigos, vários trabalhadores, família enorme. Foi sozinho, não devia no bar, foi sozinho. Aí o que aconteceu? Sabe o que os trabalhadores falaram para o Chico?
O senhor vai? Nós vamos atrás. Nós vamos tudo junto. É tudo aqui em Minas também agora. Vamos tudo para lá comer queijo em Uberaba. O que Chico falou para eles? A lição do mestre Chico. Muitos moirões juntos, não faz uma boa cerca. É por isso que às vezes é necessário cada um, na sua individualidade, no seu trabalho, para poder, assim, gerar mais luz. Igual casa espírita. É igual casa espírita. Quanto mais casas espíritas abrirem, maior é a luz. Assim, às vezes, é a responsabilidade de cada um. Eu vou deixar a conclusão final numa frase. É um remédio. É um remédio que poderíamos colocar tudo isso resumido em um remédio que muito nos auxilia. E agradeço imensamente a presença, a participação, o compartilhar, o curtir o tema desta noite. E que Jesus possa estar abraçando a cada um, principalmente aqueles que estão na dor da solidão, a sublimar a solidão em solitude, gerando conforto, gerando luz, conhecimento íntimo, reforma interior. O remédio é o que eu peço para mostrar. Vou ler com vocês. Conclusão e um dos remédios para a solidão. A melhor técnica é ajudar ao outro. Se você é solitário, seja solidário. Quem é solidário não vive solitário. Muito obrigado. Jesus conosco. Nós agradecemos mais uma vez a presença de todos, agradecemos ao Paulo por essa palestra maravilhosa, que trouxe tanto conhecimento e tanta coisa para a gente pensar. E um remédio também que eu penso sobre a solidão é uma passagem, do Evangelho de Mateus, em que Jesus nos fala que onde estiverem 2 ou mais reunidos em seu nome, ali ele estaria. Então, talvez naquele momento que você se sente muito só, que você está em casa e que você não está muito bem, vamos pensar em Jesus, pensar nessa passagem, pensar no nosso anjo da guarda, nos nossos amigos espirituais. E aí nós estaremos ali em nome de Jesus e ele se fará presente. Então a solidão poderá ir embora nesse momento em que você faz uma oração, em que você chama os seus amigos espirituais e o seu anjo da guarda. Eu vou lembrar mais uma vez a todos dos nossos recados, dos nossos grupos de estudo online, que iniciarão em agosto, nas terças-feiras a partir do dia 4 e na sexta-feira a partir do dia 7 de agosto. Quem tiver interesse, é só entrar em contato pelo WhatsApp do centro, tem aqui o link na nossa página do Facebook. Lembrando também para vocês compartilharem o link das palestras, das nossas redes sociais, se inscreverem no YouTube para que a gente possa fazer também as transmissões por lá. Nós agradecemos muito a todos e agora nós teremos a oração da Beatriz.
E inicialmente nós teremos a música e em seguida a oração. Muito obrigada. Senhor, nosso Mestre Jesus, que protejam a todos que estão sozinhos em suas casas, que protejam a todos que estão vendo essa live, que protejam o nosso Brasil, que assim seja. Maria, Mãe de Jesus, Mãe Santíssima, ai de nós se não fosse vossa missão sublime perante a nós, teus filhos mais desvalidos aqui da terra. Filhos em dores, em prantos, em ranger de dentes.
não sabendo a ferramenta da transformação da solidão em solitude, em reforma e crescimento. Mãe de amor, rogamos por estes, rogamos por nós, rogamos pelo planeta Terra, rogamos pelo Brasil, coração do mundo, a pátria do Evangelho, a grande escola, ou mesmo o grande hospital, daqueles que outrora sucumbiram em tua missão. Proteja a todos estes, ó Pai Celeste, benfeitores, que em nome do Cristo possam ir a cada lar aqui representado nesta live de hoje, neste 15 de julho, neste momento de isolamento, de reclusão, de incógnitas, de dores da enfermidade da alma e também do corpo. Fluidos salutares, vai de encontro a estes. Abençoe esta casa fraternidade em sua sublime lição. E fica aqui a nossa gratidão a todos estes com que nos auxiliam, seja diretamente, seja indiretamente. Jesus conosco, hoje e sempre. Assim seja. Graças a Deus.